Então, agora que você sabe como funciona a meia-vida, vamos para uma aplicação importante dessa propriedade, a datação por carbono 14. Mas antes, você já deu um like nesse vídeo? Ajuda muito aqui a gente o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana abordando a química de um jeito diferente. Meu nome é Mauri Júnior, eu sou professor de Química no Ensino Fundamental e Médio e você está no Química como você nunca viu. Imagine que você encontra uma clínica médica abandonada e dentro da clínica tem uma cápsula contendo um material radioativo, o Césio-137. E na etiqueta da cápsula está escrito 20 gramas de césio. Você então leva a cápsula para um laboratório seguro e descobre que dentro daquela cápsula há apenas 5 gramas do material. Perceba, no início tinha 20 gramas de césio, agora tem apenas 5 gramas. O que aconteceu aqui? Sim, ele sofreu decaimento radioativo. Então, você sabia que dá para estimar o tempo que aquele material está confinado nessa cápsula? É fácil, veja aqui o raciocínio. O Césio-137 tem meia-vida aproximada de 30 anos. Se a etiqueta mostra que tinha 20 gramas inicialmente, vamos estimar o tempo que leva para que esses 20 gramas se transformem em 5 gramas, sofrendo decaimento radioativo. E para isso, vamos aplicar a definição de meia-vida. Vamos lá. Tinha 20 gramas no início. Passou um tempo de meia-vida, ou seja, 30 anos, caiu pela metade. Metade de 20 gramas, 10 gramas. Mais um tempo de meia-vida, que é de 30 anos, cai novamente pela metade. Metade de 10 é 5 gramas. Ou seja, para que essa amostra inicial saísse de 20 gramas e chegasse até 5 gramas, se passaram 2 meia-vidas, ou seja, 60 anos. Quer dizer, esse material está aí dentro da cápsula há aproximadamente 60 anos. Incrível, não é não? Pois é. Esse mesmo raciocínio pode ser usado para datar fósseis encontrados planeta afora. Você lembra que todo ser vivo é formato de carbono, certo? Então, uma parte bem pequena desses carbonos, quase que desprezível, é de carbono 14, que é levemente radioativo. Detalhe, essa quantidade é a mesma para todo ser vivo, ela nunca muda. Só começa a diminuir quando o indivíduo morre. No caso dos seres vivos, por exemplo, estima-se que a concentração desse radioisótopo é de 10 partes por bilhão. Na prática, o que esse valor quer dizer? Que a cada 1 bilhão de átomos de carbono em um ser vivo, apenas 10 são de carbono 14. Quer dizer, é uma quantidade muito pequena. Como disse, desprezível. Resumindo então, todo ser vivo tem uma quantidade muito pequena de carbono 14 em seu corpo, quase que desprezível, e essa concentração diminui lentamente quando o ser vivo morre. Agora, vamos supor que você encontrou uma múmia escavando, sei lá, no Egito. E ao testá-la em laboratório, você descobre que a porcentagem de carbono 14 é de 2,5 partes por bilhão. Ora, sabemos que a meia-vida desse elemento é de aproximadamente 5.730 anos, ou seja, a cada 5.730 anos, a taxa de carbono 14 reduz pela metade. Bem, no exato momento de sua morte, sua taxa era de 10 partes por bilhão, já sabemos disso. Agora é só fazer as contas. Na hora da morte era 10 partes por bilhão. Quando passou um tempo de meia-vida, ou seja, 5.730 anos, cai para metade. Metade de 10 é 5 ppb. Mais um tempo de meia-vida, que é de 5.730 anos, cai novamente pela metade. Metade de 5 ppb, 2,5 partes por bilhão. Olha, então quanto tempo levou para sair da quantidade inicial para a quantidade que temos atualmente? Sim, 2 meia-vidas.
Basta somarmos esses valores então e temos que a múmia morreu há aproximadamente 11.460 anos. Quer dizer, esse indivíduo faleceu há 2 meia-vidas, ou seja, 11.460 anos. Viram? Vamos para mais um exemplo. Bom, nesse próximo exemplo, ele fala da taxa de carbono 14 em um osso que foi encontrado numa caverna, igual a 6,25% da taxa existente em um animal vivo na atmosfera. Beleza. Ele fala que o tempo de meia-vida do carbono é esse aqui, ó, 5.730 anos. E a gente já sabia, né? Ele pede para que a gente diga quantos anos se decorreram desde que o indivíduo faleceu. Então vamos lá. Ele não deu pra gente quanto que tinha no início. A gente sabe que é aproximadamente 10 partes por bilhão, mas ele deu o valor em porcentagem atual. Então veja, atualmente essa aqui é a porcentagem disponível naquele osso do indivíduo. Mas ó, a gente sabe que no começo, na hora da morte do indivíduo, 100% dos átomos de carbono 14 estavam lá, 100% no início. Então, ó, 100% é a quantidade inicial. Daí a gente vai decaindo metade, metade, até chegar nessa porcentagem bem aqui, tá bom? Então vamos lá. 100% o valor inicial, passa uma meia-vida, que é de 5.730 anos, vai ficar metade, 50%. Mais uma meia-vida, ou seja, 5.730 anos, cai pela metade de novo. Metade de 50, 25%. Mais um tempo de meia-vida, ou seja, passa 5.730 anos, cai pela metade novamente. Metade de 25, 12,5%. Mais um tempo de meia-vida, que é de 5.730 anos, cai pela metade de novo. Metade de 12,5, adivinha? É 6,25%. Então veja, para que aquela quantidade de carbono 14 que tinha disponível no início, naquele momento em que teve a morte do indivíduo, até que essa quantidade se convertesse a 6,5%, quanto tempo se passou? Vamos ver. Passou-se 1, 2, 3, 4 meia-vidas. Basta somar, portanto, as 4 meia-vidas que eu vou ter o tempo em que o indivíduo veio a falecer aproximadamente. Somando-se todo mundo, portanto, a gente tem o tempo total de 22.920 anos. Está aqui o tempo estimado em que o indivíduo faleceu, letra D, portanto. Bem, agora você deve estar se perguntando como é que o carbono veio parar aqui na gente. Ou ainda, por que a gente não morre com essa radiação? Tá, a gente não morre porque essa quantidade é muito pequena, tão pequena que a gente não consegue sentir o efeito da radiação no nosso corpo. Veja, a concentração é 10 partes por bilhão. Ou seja, a cada 1 bilhão de átomos no nosso corpo, apenas 10 átomos são radioativos. Isso não faz diferença nenhuma em nossas células. Agora, como ele veio parar aqui no nosso organismo, essa é uma outra história. A explicação mais aceitável tem a ver com a energia que vem do céu. Assim, hoje sabemos que o tempo todo somos bombardeados de partículas que vêm do espaço. São os chamados raios cósmicos. Uma dessas partículas é facilmente detectada. É essa aqui, ó. É o nosso conhecido nêutron. Quer dizer, nos raios cósmicos tem partículas neutras que adentram na nossa atmosfera o tempo todo vindo do espaço. O problema é que cerca de 80% de nossa atmosfera são átomos de nitrogênio, e os nêutrons que vêm do espaço colidem com esses átomos e formam carbono radioativo, o carbono 14, mais um próton. Esse carbono formado reage com o oxigênio do ar, formando o gás carbônico, ou CO2.
E esse gás é incorporado na cadeia alimentar através das plantas, passando por todos os seres vivos até se incorporar ao nosso organismo. Tá, uma vez em nosso organismo ele sofre decaimento? Claro, mas à medida que ele sofre decaimento dentro da gente, essa quantidade perdida é reposta pela alimentação. É por isso que nossa taxa desse isótopo é constante enquanto em vida. Depois que morremos, não a repomos mais. Por isso, com o tempo, depois que morremos, essa quantidade começa a diminuir lentamente. Deu para entender? Se não entendeu, coloque aqui nos comentários a sua dúvida, eu faço questão de respondê-la. Por esse vídeo é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fique com Deus, até a próxima e tchau!